133, Salmo 133. Os mentoreados, seja antenado, tá? Salmo 133, versículo 1 até versículo 3. Salmo de número 133, versículo 1 até 3. Como é bom e agradável aos irmãos viverem em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce para a barba, e a barba de Arão, e desce sobre a gola das suas vestes, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. E ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Viver em unidade é um desejo de todos nós, né? Viver em unidade é um desejo de todas as pessoas, de todas as instituições, e porque depois de você conhecer uma pessoa, conhecer uma instituição, conhecer algum grupo com a intenção de amizade, aqueles que querem namorar também, com a intenção de namorar, ou de casar, até formar uma família, o maior desejo de todos, logicamente, é viver o quê? Viver em unidade. Oh, acabei de conhecer um irmão, acabei de conhecer uma moça, acabei de conhecer um grupo, acabei de conhecer um rapaz, um bom rapaz. Então, a intenção é continuar convivendo dentro dessa atitude, o espírito de unidade. Qualquer instituição ou qualquer empresa, sociedade, até mesmo igreja como a nossa aqui, né? Ministério, qualquer grupo social, o desejo é o mesmo. Qual é? Viver em unidade. Esse é um sonho. Crescer em unidade. Ter uma família unida. É um sonho de todas as pessoas. Ah, minha família é muito unida, o meu casamento é muito unido, meus filhos são muito unidos. Esse é um sonho de todos nós, viver em unidade. Esse é o nosso sonho. Quanto de nós, que em algum momento da nossa vida, nós fomos cercados de amigos, tivemos cercados de irmãos, no relacionamento conjugal até, começamos a conhecer uma pessoa que a gente achava que é linda, bonita, uma boa pessoa, a gente começou a conhecer, mas só que a gente não foi para frente porque alguma coisa faltou. A gente não conseguimos preservar a unidade, ou manter pelo menos a unidade. Quanto nós já pensamos em formar família, nós fomos cercados de familiares, cercados de amigos e até de outros relacionamentos, com a intenção de quê? Estarmos sempre unidos, estar juntos. Mas não deu certo. Não deu certo para manter o relacionamento em unidade. A unidade é um relacionamento que precisa ser mantida, preservada, nutrida. Tem que ser nutrida em Cristo Jesus. Somente a presença de Deus na nossa unidade, só a presença de Cristo que pode nutrir a nossa unidade. Você pode conhecer uma pessoa, sei lá, um colega, uma colega lá fora, que não tem a presença de Deus, que você não quer colocar Jesus no meio do relacionamento. Nesse relacionamento sem Jesus, isso não vai para frente. Por mais que você tenta ver, e a gente ouve tanta... Lamentável. A pessoa começa a namorar, começa a se enrolar, aí vem com aquela história, com o discurso que encontrei, uma pessoa muito linda, é assim assado, que não tem defeito. É lamento. Sem Jesus num relacionamento, não há unidade que vai poder prevalecer para sempre. Algum momento, logo, parte. Agora, se
o apóstolo, o autor do livro de Salmo 133 que nós lemos, está dizendo, se as demais pessoas não querem, ou que não confessam a Jesus, e não querem viver a unidade, porque não gosta, se as demais pessoas não querem estar junto com a gente, não querem estar unido com a gente, mas para os irmãos em Cristo, é bom e agradável. Se os pagãos não querem viver da unidade, não querem saber a unidade, não tem problema. O problema deles com eles. Mas para quem está em Cristo Jesus, é bom e agradável viver em unidade. Isso é muito bom. É isso que está dizendo o autor do salmista, do Salmo, 133. Qual bom e qual suave é que os irmãos, não é os tios, não é os vizinhos, não é os colegas, não é os genros, não é os sogros, os irmãos, viver em unidade ou em união. Porque para os irmãos em Cristo Jesus, é bom viver em unidade. A Bíblia está nos dizendo que é bom e agradável. Repita comigo. É bom. Está fraco. É bom e agradável vivermos em unidade. Agora se apresenta para si, irmão que está ao seu lado. Que um prazer estar contigo aqui. Que alegria estar aqui contigo. Ter você ao meu lado, que maior prazer. Que maravilha. Que uma honra. É uma honra ter você ao meu lado, unidos, mesmo que seja por alguns minutos. Espero que não termine por aqui. Porque em Cristo Jesus, irmãos, pessoas do mundo, se não quiser viver a unidade, não tem problemas, é eles para lá. Pessoas que não conhecem a Jesus, por mais que aparenta muitas vezes, a gente vê isso aí, nesses botecos que vendem cerveja, não sei como que chama, esses botecos aí que ficam vendendo cerveja aí e tal. Como é que chama esse boteco? Ia te pegar. Adega. Ele sabe. Neném também sabe o nome. Cadê Neném? Neném também sabe o nome. Adega. Positivo. Mas você vê aquele grupinho, né? De colega de cerveja, o tempo todo estão lá, toda manhã, toda tarde, toda noite. Aqueles amigos de cerveja, entre eles, não falta naquele local. Ele quer tomar uma cerveja deles, sai de lá, ele vai jogar futebol. Aparentemente, eles estão lá, muitas vezes, atraídos por uma cerveja, atraídos por uma bebida. Mas o Salmo 133 está dizendo o seguinte, para nós, irmãos em Cristo, é muito bom e agradável viver em unidade. É muito bom. Não é uma questão de escolha, mas é uma questão da vontade de Deus. Um prazer estar sempre unidos. Né? Em Cristo Jesus, eu me formei uma nova pessoa. Eu não sou mais aquela pessoa que eu era, pagã. Eu não sou mais aquela pessoa que eu era, pecador. E fazer as vontades da vida, e fazer as vontades do mundo. Não sou mais essa pessoa. Depois que entreguei a minha vida para Jesus, a minha mente mudou, o meu coração mudou. Então, em Cristo Jesus, eu sou uma nova criatura. Em Cristo Jesus, eu tenho uma nova família. E para isso, eu preciso viver com essa família cristã. Não é uma vontade que eu tenho, uma escolha. Se der vontade de estar junto com o irmão Ângelo, se der vontade de estar junto com a irmã Helena, não. Faz parte da minha família cristã. Então, é bom estar ao lado dela, é bom estar ao lado dele. É bom e agradável isso aí. Mas não tem vontade, não tem vontade. Uma das duas, ou você não se converteu, precisa se converter, porque quem é convertido de fato,
ele tem maior prazer de estar junto com os irmãos. Quem de fato é convertido, foi lavado e redimido pelo sangue de Jesus, mudou a mentalidade, mudou de vida, tem maior alegria de estar aqui. Ah, vou estar junto com o irmão Tiago. Onde tu vai? Não, eu vou estar na igreja. Porque é muito bom e agradável estar junto com meus irmãos. Se você tem um receio, um resquinho, uma dificuldade, presta atenção no que eu estou falando, né? Você tem uma dificuldade de conviver com os irmãos, por aí já começa já a se questionar, porque o seu destino deve ser o inferno, não deve ser o céu, não. Se você diz que você é crente em Cristo Jesus, evangélico, entregou a sua vida para Jesus, e ao mesmo tempo tem dificuldade de conviver com os irmãos em Cristo, irmão, você vai se preparando já. Ou muda de ideia a partir de agora, aqui embaixo, aqui na terra, perdão, porque o seu destino vai ser o inferno. Porque se você não quer andar ao meu lado, aqui na terra, o que o Senhor vai fazer comigo lá no céu? Diego? Se você não quer andar comigo, como irmão em Cristo, aqui, qual é o céu que tu irá? E qual é o céu que eu irei? Qual é? Fala para mim. O nosso céu tem que começar aqui na terra. E aqui que deve começar o nosso ensaio. Porque eu sei que o irmão vai comigo, a irmã vai comigo para o céu. Mas por que é preciso discriminar o irmão com quem vou morar com ele ou com ele lá no céu? Por quê? Qual é o problema? Qual é o meu problema? Razão pela qual o apóstolo Paulo escreve um texto clássico, onde ele nos explica a importância dessa unidade. Efésios capítulo 2, verso 11. Efésios 2, 11. Acompanhe aí, por favor. Efésios capítulo 2, versículo 11. O apóstolo Paulo escreve para a igreja de Éfeso dizendo: lembre que vocês, os não-judeus, eram chamados de incircuncidados pelos judeus, que chama a si mesmo de circuncidados por praticarem a circuncisão. Lembra do que vocês eram no passado? Naquele tempo, vocês estavam separados de Cristo. Eram estrangeiros e não pertenciam ao povo escolhido de Deus. Não tinha parte nas suas alianças, que eram baseadas nas promessas de Deus para o seu povo. E nesse mundo viviam sem esperança e sem Deus. Versículo 13. Mas agora, unidos com Cristo, vocês estavam longe de Deus. Foram trazidos para perto dele, pela morte de Cristo na cruz. 14. Pois foi Cristo quem nos trouxe a paz, tornando-se os judeus e os não-judeus um só. Ei, dormiu? Como é que ele tornou entre judeus e não-judeus? Como um só? Como um só? É só para ilustrar. Tenta imaginar a rixa que existe, que pode existir, não sei que se existe, entre um baiano e um gaúcho. Rixa que existe, que não se bicam e não se falam. Preconceitos. Mas por causa do sangue de Jesus Cristo, Deus pegou o gaúcho, pegou o baiano, trouxe a paz entre os dois.
por causa do sangue de Jesus Cristo, Deus trouxe corintiano e palmeirense para viver. Não cola, não? É, Diego, não dá, não? É bênção, né? Graças a Deus, convertido, se converteu. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, aqueles irmãos, eu já andei com judeus, eu sei o que é ser radical. Andei um pouquinho com judeus, lá no seminário, na escola que estudei. O judeu nem olha para a sua cara, não olha. Todo judeu, na lógica, não generalizando, eles consideram que não for da cultura deles, da raça deles, é porco, é cachorro imundo, dessa mesma patamar. Nós somos considerados por eles como nojentos, porco imundo. Mesmo quando os judeus se converteram, até o gentio, por isso que o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta para a igreja de Éfeso, diz para ele que vocês não eram nada. Judeus era longe de Deus, gentios era longe de tudo. Mas Deus em Cristo Jesus, Ele pegou os judeus e os gentios, colocou na mesma família e trouxe a paz. Hoje é uma família só, não duas famílias. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, pois foi Cristo quem nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus um só povo, por meio do sacrifício do seu corpo. Ele derrubou o muro de inimizade que separava os judeus dos não-judeus. Versículo 15. Ele acabou com a lei e juntamente com os seus mandamentos, regulamentos, e dos dois povos formou um só povo, um povo novo e unido com ele. Foi assim que ele trouxe a paz. Versículo 16. Pela sua morte na cruz, Cristo destruiu a inimizade que havia entre os dois povos. A inimizade que havia entre nós foi destruída como? Na morte de Cristo na cruz. Não deve mais haver inimizade entre eu e você. Porque Jesus destruiu essa inimizade entre nós. Olha para quem atrás, quem está atrás de você, olha para ele, por mais que seja atrás. Olha que em nome de Jesus, fala para ele, fala. Fala, em nome de Jesus, toda a inimizade está destruída na minha vida, na sua vida. Não tem mais inimizade. Ô Diego, é sogro? Sua sogra? Ah, mãe. A Cris, cadê a Cris? Cris, com a sogra, não tem mais inimizade com a sogra. Já ajudei. Não tem mais inimizade de sogro com a sogra. Não há, não tem. É uma família só. Em nome de Jesus Cristo. Eu fico arrepiado quando... Irmãos, confesso para você, hoje, pastorear a igreja não está sendo fácil, não. Não está. Por quê, pastor? Quando comecei a pastorear, mais de 30 anos atrás, as pessoas eram diferentes de hoje. E eu estou confessando para vocês, irmãos, não me entenda mal, é muito desgastante, muito desilusão, vontade de largar tudo. Não tem mais tesão de pastorear. Não estou tendo. Porque as pessoas só querem entender, querem aceitar o que elas entendem, o que elas querem. Depois fala que o pastor está querendo manipular. O pastor está querendo fazer lavagem cerebral. O pastor está dominando as pessoas. Irmão, você comeu açúcar ou fumou maconha? Fumou o quê? Maconha ou açúcar? Irmão, se saísse da minha terra,
e viesse aqui nesse país, sem a Bíblia, contando história, filosofando e atraindo as pessoas com as minhas filosofias, aí vocês poderiam me pegar e falar que o pastor está manipulando as pessoas com as suas ideias. Mas pregando a palavra de Deus, eu não vim aqui para pregar a mim mesmo. Eu estou falando o que está escrito aqui. Por isso que eu gosto de falar, que às vezes até numa brincadeira, eu gosto que você leia o que está sendo escrito. Porque se eu sair daqui, alguns, quando não querem entender a verdade, diz, não, o pastor que está manipulando, que o pastor quer que a gente faça, o pastor está forçando barra. Irmãos, se você está se sentindo acuado na palavra de Deus, se resolva com Deus, não comigo. A minha missão, o meu papel aqui é pregar a palavra. Se você não quer obedecer, vá para o inferno. O problema é meu. Eu já fiz a minha escolha. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a minha escolha. Quem não quiser, vá para o inferno. Fica fazendo de conta que é pastor. Eu sou ovelha. Mas por dentro aqui está cheio de armadura. Não quer saber do evangelho. Não quer saber de obediência. Só para matar pastores. Por isso que eu não quero perder meu noite de sono, porque o fulano não quer obedecer a palavra de Deus. Não quero perder minha noite de sono. Eu não quero morrer pela igreja, porque Jesus já morreu por ela. Não sou o Senhor que vai morrer pela igreja. A pessoa não quer saber nada com nada. Fica pensando que o pastor que está acuando, o pastor que está... Que pastor? O senhor não sabe nada. Deve estar comendo muito açúcar. Açúcar subiu para a cabeça. Versículo 16, olha, por favor, coloca aqui esse texto, por gentileza. Veja o que diz o versículo 16. Pela sua morte na cruz, Cristo destruiu a inimizade que havia entre dois povos. Por meio da cruz, Ele os uniu em um só corpo e os levou de volta para Deus. Jesus que fez isso. Versículo 17. Assim Cristo veio e anunciou a todas boa notícia de paz. Tanto a vocês, os não-judeus, que estavam longe de Deus, como aos judeus que estavam perto dele. Versículo 18. E por meio de Cristo que todos nós, judeus e não-judeus, podemos ir pelo poder de um só Espírito até a presença do Pai. Isso que eu acabei de falar aqui. Todo mundo aqui é crente, é cristão, amém? Você vai para o céu, amém? Agora, se você for o meu inimigo aqui, o que você vai fazer comigo lá no céu? Pergunta para você, irmão, se você for o meu inimigo aqui, o que você vai fazer comigo lá no céu? Fazer o quê? Se há algo que a gente tem que resolver, vamos resolver aqui. Porque lá inimizade não entra. Versículo 19. Vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora, vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Vocês são como um edifício, estão construindo sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram, e pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. E ele também, aliás, ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros para se tornarem uma casa de Deus onde Deus vive por meio do seu Espírito. Amém. Glória a Deus, irmãos. Irmãos, a unidade às vezes pode não ser o desejo dos filhos. Eu sou pai
E uma coisa que a gente torce sempre, não tem que estar. Você tem que estar unido, filhos. A gente fica torcendo para os filhos ser unidos. Mas é um desejo do pai que o pai deseja ver os seus filhos vivendo em unidade. É o texto que nós lemos de Salmo 133, versículo 2, diz, ele nos fala, a unidade dos irmãos é uma inspiração no modelo sacerdotal. Isso que ele diz no versículo 2, e como é o óleo precioso sobre a cabeça, que desce para a barba, e a barba de Arão, e desce sobre a gola das suas vestes. Na unidade, Deus ordena bênção. Na unidade, Deus ordena o quê? Quando nós estamos unidos, Deus vai mandar as bênçãos no nosso meio. Vai lá na Peniel, lá. Eu quero liberar, abrir a porta das bênçãos de tudo que ele está precisando. Vai para aquela família, uma família unida. Eu estou liberando bênçãos sobre aquela família. Quando a família está unida, quando nós estamos unidos, Deus libera a bênção. A unidade traz prosperidade. Onde há unidade, há prosperidade. A unidade, sim, na unidade nós temos força extraordinária. Quando há unidade, nós crescemos com força. Fazemos tudo com força. Quando nós temos unidade, quando o God está unido, quando as mulheres estão unidas, quando os jovens estão unidos, temos uma força extraordinária. Agora, contrapartida também é realidade. O jovem não quer se reunir. Os homens não querem andar juntos. As mulheres, os jovens, adolescentes, não querem andar juntos. Nada vai funcionar. Nada. Nada. Onde não há unidade, há desgraça. Onde há divisão. Quando nós estamos unidos, e o nosso ministério, quando o louvor está unido, o louvor cresce. Quando o grupo de dança estão unidos, o grupo de dança cresce para a glória de Deus. Quando os intercessores estão unidos, eles crescem. Quando os jovens estão unidos, crescem. Quando os adolescentes, Peniel Kids, ontem eu estive aqui, e ontem à tarde aqui, Marcelene e Ana, junto com uma turma aí, unidos aqui, trabalhando, o ministério cresce. A importância da unidade, quando a cantina está unida, cresce. Quando os casais estão unidos, cresce. É bênção de Deus na nossa vida. Então, nós não podemos se desprezar ou menosprezar a unidade. Quando a família, a sua família, ela está unida, como que ela se torna? Como que ela fica? Quando a família está unida. O seu pai, sua mãe, os seus irmãos, como que fica? Cresce. É uma bênção. Agora, pensa ao contrário. Como que fica? Na unidade nós não teremos derrotas. Na unidade nós não teremos morte, doenças, enfermidade. Porque Deus já ordenou vida onde há unidade. Onde há unidade, Deus falou que aquele lugar vai ter vida, aquele lugar vai ser próspero, aquele lugar vai crescer mais e mais. Na unidade, porque Deus traz a sua presença aonde há unidade. Deus traz a sua presença e a celebração e a alegria. O apóstolo Paulo ainda, ele disse em Filipenses capítulo 2, gosto muito de citar esse texto, não vou me deter nesse texto, vou correr. Filipenses capítulo 2, versículo 1. Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor dele os anima. E vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então peço que me deem a grande satisfação de viver em harmonia, tendo o mesmo amor e sendo unido de alma e mente. Não faça nada por interesses pessoais. Repita comigo o versículo 3. Não faça nada por interesse pessoal. Amém? Ou por desejos tolos de receber elogios. Mas sejam humildes. Considerem os outros superiores a você mesmo. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses.
mas também uns dos outros. Tenha entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo tinha. Irmãos, viver em unidade não significa que nunca teremos nenhum problema. Pode me ajudar aí? Repita comigo. Viver em unidade não significa que não teremos nenhum problema, mas estaremos unidos para enfrentá-los. Amém? Glória a Deus. E assim que acontecia na igreja, se podemos dizer igreja, ou as igrejas que estão na Bíblia. Eu gostaria, se pudesse te dava uma lição aqui, eu gosto de dar trabalho e lição aqui para os alunos. Você abrisse a sua Bíblia e encontrasse uma igreja perfeita na Bíblia. Uma igreja perfeita. E você se candidatasse para você entrar nessa igreja. Eu te aconselharia para você não entrar. Se você encontrar uma igreja perfeita na Bíblia, e você com desejo de querer ir frequentar essa igreja, eu vou te falar o seguinte, não vá. Porque se você ir lá, essa igreja que estava perfeita, não vai ser mais perfeita. Não vá. Procura para mim, até mesmo se caso você não tiver tempo aqui agora, uma lição que eu vou te dar em casa, acha para mim uma igreja perfeita. Depois te manda por WhatsApp, ou manda para André. Eu encontrei uma igreja perfeita na Bíblia. Qual é o seu problema? Igreja? O seu problema não é igreja, o seu problema é você. O seu problema não é um lugar, é você. O problema não está num lugar aqui, ó. Está aqui, ó. Coração engessado, coração duro, soberbo, orgulhoso. O coração está aqui, ó. Não é o local. Não é mudando de igreja que você vai mudar. Você tem que mudar. Quem tem que mudar é você. Eu vou te ajudar aqui, te oferecer alguma ajuda. Vou citar algumas igrejas. Mentoriate, anota aí, porque eu vou cobrar. Igreja de Atos dos Apóstolos começou com vários problemas. Um deles, mentira. Aquele casal mentiroso. Foram mentir para o apóstolo. Depois veio no capítulo 6 de Atos, reclamação, murmuração. Uma igreja que murmurava de tudo, insatisfeito. Lá em Atos. Segundo, a igreja romana, carta de Paulo aos Romanos. Era uma igreja também, mas também tinha problema de conviver com imaturidade espiritual. Quer ajuda? Leia Romanos capítulo 14 e 15. Eles não conseguiam conviver com crente imaturo. Terceiro, a igreja dos corintianos. Pelo nome já sabe como que é. Primeira carta aos corintianos. Bem, não precisa nem falar nada. Deixa para lá. A carta da igreja, aliás, a carta de Paulo aos Coríntios, entre outros, no capítulo 1 e capítulo 1, 10, 16, havia muita calúnia na igreja. Difamação, divisões dentro da igreja. Na igreja, calúnia, difamação, mentira, entre irmãos. No capítulo 3 de 1 Coríntios ainda, havia briga, facções, sinais de imaturidade espirituais. No capítulo 4, havia advertência aos orgulhosos. Em Gálatas, na carta de Paulo aos Gálatas,
Havia problema, e muitos. Paulo repreendeu a Pedro por causa das encrencas que ele encontrou, ou que haviam surgido na igreja de Gálatas. Na igreja de Éfeso, entre outros, no capítulo 3, 14 em diante, havia tanta divisão na igreja que Paulo pede oração pela unidade da igreja. Isso em Éfeso. Na igreja dos Filipenses, lá em Filipe, no capítulo 4, versículo 2 a 9, na igreja de Filipe havia duas mulheres, duas irmãs, endemoniadas, para não falar outra coisa, que era Evódia e Sintique. Brigava tempo todo. Tempo todo havia pau, quebrar o pau. Dessas duas irmãs. Por que não saíram da igreja? Pergunta para ele quando você chegar lá no céu. Continuaram na igreja. Brigando. Essas duas irmãs. Na igreja dos Colossos, igreja de Colossenses, Paulo censura a igreja contra o cerimonialismo, no capítulo 2, 16 a 23. Na igreja de 1 Tessalônica, Paulo fala da perseguição sofrida por pregar o evangelho, capítulo 2, 14. Na igreja de 2 Tessalonicenses, Paulo fala da necessidade de corrigir o desvio doutrinários. E na igreja de Grécia, Paulo fala para Timóteo, seu filho na fé, ele adverte contra a apostasia que entrou na igreja. E também manda carta para Tito, o seu filho na fé, no capítulo 3. Paulo fala para pregar o evangelho sem legalismo, porque havia o legalismo dentro da igreja e rixas, divisões. E em seguida Paulo manda para a carta para Filemão. No capítulo, Filemão, versículo 8 a 12. Paulo faz apelo em favor do escravo Onésimo, que não conversava, que era inimigo, porque Onésimo havia roubado dinheiro do Filemão. Enfim, 7 igrejas em Apocalipse. Das 7 igrejas de Apocalipse, todas elas cheias de problemas. A igreja de Éfeso havia abandonado o primeiro amor. A igreja de Esmirna era considerada igreja sofredora. A igreja de Pérgamo era a igreja a igreja funcionava onde Satanás habitava. A igreja de Tiatira tolerava Jezabel no meio da igreja. A igreja de Sardes, as suas obras não foram achadas perfeitas diante de Deus. Eu te pergunto, qual é a igreja perfeita? Qual é a igreja perfeita? Viver em unidade, não ausência dos problemas, mas nos juntamos, estarmos unidos para enfrentar os problemas que irão aparecer. Essa aí é a ideia. Para resumo aqui que quero fazer, eu quero falar um pouco qual é o comportamento, quais são os comportamentos venenosos que contamina e causa divisão na unidade da igreja, baseado nesse texto que nós lemos aqui de Filipenses, capítulo 2, e 1 a 5. Porque começar a unidade é fácil, o maior desafio é manter. Se você quiser ser meu amigo, pode ser. Mas o seu desafio é manter a amizade. Todo mundo um dia já foram cercados com amigos. E cadê seus amigos que andavam contigo? Cadê o namorado que andava contigo? O que houve? Alguns largaram o casamento. Cadê? O ex, a ex. Onde está?
Até pai de família saíram de casa. Mães saíram de casa. Foram formar outras famílias. Por aí. Por que não continuou? Já que é fácil manter unidade. É muito fácil a gente sugerir. Vamos estar unidos. Oh, vamos estar aqui. Muito fácil. Estamos juntos. De boca para fora. Estamos juntos. Sabe o que está falando? Mantém isso para ver. Procura manter isso. Está chegando na igreja? Nós sonhamos em sermos uma igreja unida. É fácil manter essa unidade entre nós? Não! Como acabei de fazer desabafo aqui, tem gente que não quer, fala que sou igreja, sou crente, mas não quer se envolver com a igreja. Por quê? Está endemoniada. O tempo todo quer fazer algo diferente. Não quer se envolver. Não quer, sempre tem uma opinião diferente. Sempre tem uma opinião diferente. Para que pastor? Está endemoniado. Esse é o resumo que eu chego. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus, por mais que não tenha vontade, tem coisas que acontecem no ministério. A gente estava conversando isso lá em casa. Eu odeio de ir para recanto. Não gosto. Mas se o pastor não te falar que, quarta-feira é recanto. Vamos, faz a bola, vamos embora. Recanto. Não gosto de ir lá, porque lá é clima, muda toda hora. Muda toda hora. Quem que foi para recanto no retiro das mulheres? Vocês gostaram. Gostem, lugar belo, maravilhoso. Eu não gosto de ir para recanto. Os homens que foram para retiro dos homens. Lá em Mogi. Mogi, né? Mogi. Eu prefiro ir lá. Gostei daquele lugar. Mas sou submisso ao ministério, Peniel. Se falar que é recanto, vamos passar lá 3, 4 dias. Sim, senhor. Fazer o quê? Porque nós estamos debaixo da mesma aliança, tem que estar lá. Mesmo contra a vontade, tem que estar lá. Está chovendo, tem que estar lá. Está fazendo sol, tem que estar lá. Porque eu já morri para Cristo. Já morri, eu tenho uma nova família. Uma nova vida que tenho em Cristo Jesus. A minha velha natureza já está na cruz. Não tem mais vontade própria. Que história é essa que eu vou escolher? Vou escolher qual é o grupo que eu vou entrar. Você ainda está vivo. Não tem mais o Espírito Santo? Ou está com o Espírito de divisão? Quais são os comportamentos venenosos que contaminam e causam divisão na unidade da igreja? Primeiro comportamento que contamina a divisão na igreja é a irresponsabilidade de não estar em comunhão com o Espírito Santo. Porque estar em comunhão com o Espírito Santo é uma decisão diária. Você tem que desenvolver intimidade com o Espírito Santo todo dia. Quem não está intimamente ligado com o Espírito Santo, também não consegue andar unido com ninguém aqui. Quem não ama o Espírito Santo não vai amar ninguém. Quem inverter esse valor, dizendo que eu amo o Espírito Santo e não amo o meu próximo, está mentindo. Você é mentiroso, hipócrita. Não, eu amo a Deus. Oh, meu Deus. Mas o meu irmão, não, que ódio. Isso é verdade? Isso tem coerência nisso? Eu amo a Deus, o irmão, aqui, Igão, não gosto dele. Irmão, se converte logo. Porque você vai ser surpreendido. Se pifar, vai para o inferno. Se morrer a qualquer hora, você vai para o inferno. Isso não é o Espírito de Deus que está ditando o seu coração. Segundo,
O que contamina o veneno? Qual é o veneno que contamina a unidade? A irresponsabilidade de não entender que o pecado que te seduz e também com ele você cai, a igreja vai ter que pagar com as consequências. Deixa eu primeiro tomar um gole de água aqui para explicar. Como o corpo de Cristo, nós estamos debaixo da mesma aliança. Você está debaixo da mesma aliança com o seu irmão. Como o corpo de Cristo. Sim ou não? Sim ou não? É a Bíblia que diz, não sou eu que estou dizendo. Lê na Bíblia. Agora, estando debaixo da mesma aliança, imagina o Diego, vai lá na ilha de Ana, encontra uma galinha, e aí pega essa galinha e mata, porque está com fome. Lá na ilha de Ana, você está lá com ele? Não. Eu estou lá com ele? Não. Ele foi seduzido para roubar uma galinha e comer. Está em pecado, sim ou não? Sim ou não? O que ele cometeu vai respingar na sua cabeça. Ah, pastor, mas não tem nada a ver. Ah, lê a Bíblia. Está lendo o quê? Ao Corão? Está lendo o quê? Jornal? Lê a Bíblia. O meu pecado que eu cometo, por aí, estou sendo assediado. Por isso que é o pecado egoísta. Quando você está sendo assediado, você não pensa nas consequências. Você não pensa nos irmãos. Você não pensa nem na família. É um prazer meu. É satisfação minha. Mas vai estourar. Quem vai pagar o preço? É a sua família. Quem vai pagar o preço? Aquele irmão que está aqui na igreja orando, trabalhando com o Peniel Kids, aquele irmão que está na intercessão, aquele irmão que está na cantina, aquele irmão que está trabalhando no discipulado, aquele irmão que está trabalhando com jovem, com adolescente, ele que vai sofrer as consequências. Ele não está sabendo disso. Mas o Diego, que roubou galinha, vai respingar em quem é membro dessa igreja. Vai sofrer. Porque estamos nessa mesma baixo da aliança, por bem ou por mal. Somos da mesma família, por bem ou por mal. Você pecou, quem vai ter que pagar? A irmã Cris, a sua filha, a sua mãe e também os irmãos da igreja vão ter que pagar. Eu vou provar para vocês. Vocês conhecem? Já preguei aqui na igreja a mensagem sobre Acã. Mas antes de falar sobre Acã, aqui, Tiago capítulo 1, versículo 14 a 15. Tiago capítulo 1, versículo 14 a 15. A irresponsabilidade de não entender que o pecado que te seduz e cai, a igreja vai ter que pagar com as consequências. Tiago capítulo 1, versículo 14 a 15. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas. Quando são o quê? Atraídas. Nossa, que legal, que lindo, que linda. Até fiquei arrepiado. Quando são atraídas, enganadas pelos seus próprios maus desejos. Versículo 15. Então, esse desejo faz com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz o quê? A morte. O que aconteceu com Acã? No Josué capítulo 7, versículo 10 a 12, se você quiser anotar, eu vou correr aqui por causa do tempo. O Senhor Deus respondeu a Josué. Josué estava chorando por causa da derrota que ele nem esperava. O Senhor disse para Acã, levanta-se, por que você está ali, desse jeito, com cara no chão? Versículo 11, o povo de Israel pecou, e eles quebraram a aliança que havia feito comigo. A aliança que eu mandei que guardasse, ficaram com algumas coisas que eu mandei que fosse destruída.
E eles roubaram essas coisas. Mentiram por causa delas. E as colocaram no meio da bagagem deles. Versículo 12. E por isso que os israelitas não podem enfrentar o inimigo. Fogem dele, porque agora eles mesmos estão condenados à destruição. Se vocês não destruírem o que roubaram, eu não continuarei com vocês. No versículo 20, no mesmo capítulo, Acã respondeu: sim. Irmãos, vamos ler qual é a resposta do Acã aqui? Acã respondeu. Qual foi a resposta dele? Eu fiz questão de parar aqui nessa resposta de Acã, porque há anos que estou aqui como pastor, dificilmente saio. Ainda não encontrei uma pessoa que foi confrontado com o pecado e falar assim: sim, eu pequei. Todos se justificam, todos com pecado de autocomiseração, todos culpam alguém, todos. Pastor, eu fiz isso, mas culpado é governo. Porque é mais culpado, mas eu não fiz. Eu quero ver quem vai assumir o pecado. Não vi ainda. Mas por quê? Por que está acontecendo hoje? Você está conversando com alguém que está pisando na bola, até se quiser, ele culpa você que é pastor. Culpa você, culpa a mulher, culpa o marido, culpa o prefeito, culpa não sei quem, os policiais. O que está acontecendo conosco, afinal de contas? A gente é tão santo, tão santo. Não, isso não aconteceu comigo. Eu acho que você está exagerando. Eu acho que está inventando. Não tem nada a ver comigo. Não, puxa vida, olha aqui o Acã, o que ele falou. Senhor, o que ele falou? Eu pequei. Acabou. Tem problema nisso? Qual é o nosso problema de assumir o erro? Qual é? Qual é a dificuldade que a gente tem? Eu pequei. Pisa na bola. Acabou o assunto. Sempre a gente quer lenga. Não foi eu. Porque o Diego estava com chapéu, por isso que eu pequei. Não, porque o fulano de tal falou assim, porque recebi uma mensagem, fiquei arrepiado, por isso que... Gente, está endemoniado, cara. Por que a gente resolve? Pastor, pecou. Me perdoa, pequei. Pisa na bola. Acabou. Quando é que a gente gostaria de ver alguém tão humilde, que reconhece a sua falha e assume a sua falha? Que loucura que a gente está vivendo. Todo mundo é santo. Todo mundo. Ninguém cometeu o erro. O erro sempre é dos outros. A falha sempre é dos outros, menos dele. Acã respondeu: sim, eu pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. Eu vou contar o que eu fiz. Olha o detalhe. Confissão. Entre as coisas que pegamos, vi uma bela capa da Babilônia. Vi também 200 barras de prata. E uma barra de ouro que pesava mais ou menos meio quilo. Fiquei com tanta vontade de ter aquelas coisas que guardei para mim. Estão escondidos, enterrados na minha barraca e prata até por baixo. Sabe o que Acã, se fosse no dia de hoje, o que ele faria? Podia ter dito: eu não devo satisfação para Josué. Eu não devo satisfação para ninguém. Se estou em pecado, eu não estou em pecado, eu não devo satisfação para ninguém.
Esse é o nosso pensar de hoje. A pessoa está cometendo falha, coisas erradas, e fala o seguinte: não devo satisfação para o pastor, não devo satisfação para a igreja, não devo satisfação para ninguém. Presta atenção. Você não deve satisfação para mim, nem para alguém aqui. Mas você deve satisfação para o povo de Deus que vai sofrer as consequências do seu pecado. Eu não tenho prazer em ficar ouvindo confissões do pecado que você fez. Não tem. Se quiser falar comigo, amém. Não quiser também. Vai. Mas vai ter que falar um dia, diante de Deus, aonde que nós estaremos prestando contas. Você vai ter satisfação para Deus. Se você não dá satisfação para Deus, pelo menos tem que dar satisfação para aquele irmão, irmã Flávia, irmã Simone, irmã Helena, que são membros da igreja, que vão sofrer com o seu pecado. Fala para eles. A sua responsabilidade, a minha responsabilidade. Quando você estiver aí, vai terminar o culto, vai embora para casa, vai por aí andando, falando um monte de coisa e tal. Você tem tentado, vai. Em primeiro lugar, pensa em Deus. Em segundo lugar, pensa nos seus irmãos aqui. Eu não posso cometer pecado porque tenho irmã Denise, porque tem irmã Flávia, porque tem irmã Fabiane, porque tem irmã Brenda, que frequenta a igreja. Meus irmãos, tenho irmão Renan. Eu quero poupá-los das consequências do pecado. Eu não quero fazer uma coisa dessa. Porque para mim é uma delícia. O que eu comentei aqui é delicioso. Mas quem vai pagar o preço? Eu e a minha família e os meus irmãos vão ter que pagar esse preço. O que aconteceu? Acã foi morto, mataram toda a sua família e os seus irmãos. Tenta imaginar a família de Acã sendo morto. Chegaram na casa de Acã, perguntaram: cadê a esposa? Onde estão os filhos? Talvez poderia perguntar: mas o que a gente fez? Fala que é o seu pai que roubou. Levaram tudo num vale, apedrejaram todos, morreram. Eles cometeram pecado? Não. Quem cometeu pecado? Acã. Quem pagou a consequência? A família. Pagou. Não se iluda. Não se iluda. O prazer que o pecado atrai para você, o preço vai ser alto. Na sua família, no seu grupo de amigos e no seu ministério. Razão pelo qual também o apóstolo Paulo disse lá, o apóstolo Pedro diz em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 9. Irmãos, fiquem firmes na fé, enfrente o diabo, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor de vocês. O diabo usa o pecado de alguém para entrar na igreja e causar doenças. Só ilustração. Estou brincando aqui com o irmão Diego que está aqui. Pegou galinha do vizinho. Esse galinha que ele pegou, pecou. Confessou? Não. O que acontece? Junto com o pecado que ele cometeu, o diabo entra nele, entra na família e entra na igreja. Começa a causar o quê? Desânimo, doenças, gente aqui doente. No meio da igreja, gente doente com câncer, gente com... Pessoas te perguntaram, mas o que eu fiz de errado? Não fez nada de errado, é porque o Diego, você não sabe, Diego foi pegar a galinha do vizinho. Ele não falou com vocês. O diabo entra na igreja, começa a causar desemprego. O diabo entra na igreja, começou a causar conflito no casamento, na família. Tem gente que vai começar a se desviar por causa do pecado que ele cometeu. Quantos que estão me entendendo? Diga amém. Então, vigie e ore. Eu tenho responsabilidade para você, por você. Você tem responsabilidade pelo seu irmão.
Fala para ser irmão, se cuida. Se cuida. Você se cuidando, eu cuido de você. Se cuida. Não cai nessa besteira. Na unidade, nós não devemos ter pensamentos divididos, opiniões divididas. Elias chegou, Elias estava orando, estou concluindo aqui, quando ele estava orando contra os deuses Baal, ele se revoltou, se levantou quando ele perguntou: quando vocês vão ficar em dúvida ou com pensamentos divididos? Na unidade não podemos ter pensamentos divididos. Se o Senhor é Deus, adore o Senhor. Mas se Baal é Deus, adore Baal. Porém, o povo não respondeu nada. Quando há unidade, nós não podemos ter dois pensamentos. É só um pensamento só. Vamos pensar todos juntos. Porque a divisão começa na mente. Jesus diz, conhecendo-lhes os pensamentos, e diz: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então toda divisão começa aqui. Vamos fazer isso. Não, eu acho que eu vou ter uma opinião. Não, vamos para lá, vamos fazer vigília. Não, melhor se a gente ir para o monte. Ah, irmão, mas vamos fazer uma contribuição aqui. Ah, por que a gente não faz outra coisa? Mas sempre tem uma opinião para a fuga. Divisão. Divisão. Dois reinos não subsistem onde há divisão. Enfim, para terminar aqui, última vez aqui, na unidade não pode haver julgamentos. O apóstolo Tiago diz sobre isso. Tiago capítulo 4, versículo 11 a 12. Meus irmãos, não falem mal um dos outros. Quem fala mal do seu irmão em Cristo, ou julga, está falando mal da lei, julgando-a. Pois se você julga a lei, então já não é uma pessoa que obedece à lei, mas é alguém que a julga. Deus é o único que faz as leis, e o único juiz. Só Ele pode salvar ou destruir. Quem você pensa que é para julgar os outros? Quem é? Não julgue os outros. Não condene os outros. Não cabe a você. A gente está acostumado a ouvir: me falaram, me disseram. Jesus não julgava com base naquilo que ele ouvia. Não julgue na base de tudo que você está ouvindo. Nem tudo que você ouve é verdade. Não. Seja seletivo naquilo que você ouve. Os seus ouvidos não são lixo. Ou lixeiro, perdão. Ouviu, seja seletivo. Vamos colocar em pé. Entre os irmãos na unidade não deve haver fofoca. Não deve haver o quê? Levítico capítulo 19, versículo 16. Não espalhe calúnia no meio do seu povo. Não se levante contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Irmãos, nós somos uma família aqui. O intuito aqui é a gente se defender. Eu vejo alguém veio falar aqui mal do Diego, da Cris aqui, fala aqui: quem é você? Vou perguntar: quem é você? Eu conheço esse casal, essa família. Mas quem é você? Comumente a gente ouve uma má notícia, mentira, uma calúnia, já a gente vai se associando, concordando, dizendo: é verdade, é verdade. Cara que que anda contigo aqui há mais, não sei se 2, 3 anos, você não confia nele, você vai confiar no perturbado? Nós estamos aqui para a gente se defender. Lógico, se tiver algum erro, vamos nos corrigir. Juntos. Perfeito a gente não é.
A gente não é. Mas a gente quer andar sempre unidos. Andar como? Andar como? Você já ouviu falar a palavra Ubuntu? Quem já ouviu falar a palavra Ubuntu? Levanta a mão. Ubuntu. Ubuntu aconteceu numa tribo africana. O antropólogo que foi trabalhar para lá, aí ele resolveu fazer uma brincadeira com as crianças. Pegou uma cesta de frutas, colocou debaixo de uma árvore, e ele desafiou aquelas crianças, mais ou menos umas 20 crianças, e disse para elas que vocês vão correr, quem chegar primeiro lá naquela cesta, a cesta vai ser dele, ou dela. As crianças se organizaram, e aí esse senhor aqui apitou. Ao invés de todo mundo correr, eles se abraçaram. Aí eles gritaram essa palavra, Ubuntu. E aí o professor perguntou para eles o que significa Ubuntu. Essas crianças explicaram para o antropólogo, dizendo para eles que como que nós vamos correr, cada um de nós vai correr para receber cesta de fruta, vou ficar feliz. E como é que vai ficar os meus irmãos? Triste? Isso vai me fazer feliz? Não. Vale a pena, eu vou ganhar uma cesta. E os meus irmãos? Como é que vão ficar? Triste. E aí eles falaram essa palavra, Ubuntu. Repita comigo, Ubuntu. Está fraco, Ubuntu. Está fraco, Ubuntu. Ubuntu na cultura africana quer dizer o seguinte: eu sou o que eu sou por causa de todos nós. Eu sou o que eu sou por causa de todos nós que estamos aqui. Repita comigo, Ubuntu. Significa o quê? Está fraco. Ninguém anda sozinho. Ubuntu. Fala para você, irmão, Ubuntu. O Diego, olha para a mãe. Ubuntu. Eu sou o que sou, por causa de todos nós. Qual é a história? Se nós queremos manter a unidade, precisa haver renúncias do individualismo em prol da coletividade. Você quer ser unido, andar unido com Cristo, andar unido com a visão da igreja, precisa ter renúncias. Se não tiver renúncia, não haverá nem unidade. Não adianta. Segura na mão de quem está ao seu lado agora, por favor. Fecha o corredor. O culto está terminando? Tá. Depois do culto, não esquece essa pessoa que está ao seu lado. Durante a semana, não esqueça quem está ao seu lado. O culto foi uma bênção, tá? A palavra foi dura, foi assim, assado. Passou. Não se esqueça. Iriné, não se esqueça da sua irmã. Iriné, aquela aí de óculos. Não se esquece dela. Ubuntu. Senão eu vou falar com a irmã Helena. Irmã Helena, Ubuntu na família. Está ligado? Chega lá em casa e fala para todo mundo, Ubuntu. Feche os olhos. Minha oração é que Deus trate conosco. Nós precisamos ser mais humildes. Precisamos ser mais quebrantados.
A gente está defendendo besteira, coisa que não precisa ser defendida. Menos soberbo, menos arrogantes. Precisamos andar um ao outro. Precisamos de ajuda de um ao outro. Na igreja não tem 2 estrelas. Na igreja do Senhor não tem 3 estrelas. Importante que outras estrelas se apagam. Se não se apagar, o próprio Jesus apaga a estrela. A única estrela é Jesus de Nazaré. A única estrela é Jesus. É o Espírito Santo. Eu não quero que seja essa estrela. Por que a gente insiste tanto em andar isolado, pensar diferente? Se a vida é tão simples, por que a gente quer complicar ela? As coisas tão simples. Vamos estar juntos, irmão do louvor, vamos estar juntos. Os jovens, adolescentes, casais, vamos estar juntos. Toda a liderança, vamos estar juntos. Porque sempre tem que ser diferente. Por que sempre tem que fazer diferença? Não, todo mundo vai fazer, mas eu. Por quê? Qual é o interesse disso? Qual é o interesse disso? Ora para a pessoa que está ao seu lado, para a direita, para a esquerda, ora para ele, ora para ela. Levanta o clamor, Deus, nos una mais.